passado nós falamos uma parte daqui e vamos pegar o gancho justamente de Zacarias, capítulo de número 9 e o versículo de número 12. Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 12. Zacarias 9:12. O tema, você sabe, nós estamos falando de esperança. Francisco, a lá de cima. Nós estamos falando de esperança. Hoje vai ser esperança, parte de número 2. E eu coloquei aqui o título, usando a esperança no seu dia a dia. Nós estamos falando de esperança, então o tema esperança e o título, usando a esperança no seu dia a dia. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo de número 12, diz assim, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Vou repetir. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado nesta hora, nesta noite. Nós pedimos agora, arranca toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que tira a nossa compreensão e o nosso entendimento. Que nós venhamos verdadeiramente a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, Zacarias 9:12 nós falamos semana passada, quando ele fala, voltai à fortaleza, ó preso de esperança. E eu lembro que nós falamos, que foi a parte 1, que nós falamos do que é esperança, onde tem origem e qual é a finalidade da esperança. E hoje nós já queremos trabalhar em cima do uso da esperança, porque a esperança ela trabalha no sentido de fortalecer a nossa alma. E a nossa alma, ela fortalece o quê? O nosso corpo. Então o espírito é forte, mas a alma, ela vai ficando forte à medida que vai tendo o quê? Vai tendo a esperança renovada. E como você leu aqui comigo em Zacarias capítulo 9, versículo de número 12, era um período justamente de cativeiro, um período de sofrimento, um período em que o povo de Israel estava completamente o quê? Devastado. Para dizer a verdade, não existia o povo de Israel, existia a tribo de Judá. E a tribo de Judá não tinha esperança, porque eles estavam voltando do cativeiro e automaticamente, por voltar, por retornar do cativeiro, eles estavam com a sua esperança zerada. Tudo estava abaixo de zero. E aí o profeta Zacarias, que é um profeta pós-cativeiro, ele traz essa palavra para que eles voltassem a ter esperança, porque voltando à esperança, automaticamente eles estariam numa fortaleza. A nossa fortaleza, automaticamente, é a nossa esperança quando está depositada na palavra de Deus. Agora a questão é como aplicar isso no dia a dia, porque você tem o dia, você tem a noite, você tem a madrugada, você tem problemas que você enfrenta. A questão toda é essa: a esperança é algo que você coloca para facilitar o seu dia a dia, para melhorar o seu desenvolvimento, para automaticamente você ter uma qualidade de vida melhor. É o que nós falamos sempre. Há crentes e crentes, cristãos e cristãos. Por que uns vão mais, outros vão menos, outros nem vão, outros ficam? Porque eles estão dependendo da esperança que está na cabeça da pessoa. Essa esperança é que vai condicioná-la. Então a nossa luta semanal e diária e horária, ela tem que ser em busca da tão famosa esperança. E nós só conseguimos esperança onde? Dentro da palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Nós até falamos dessa passagem aqui alguns dias atrás, só que no domingo. Eclesiastes capítulo de número 3. Vai falar do tempo. E quando a gente fala de esperança, a esperança ela vai estar condicionada a três coisas. A esperança diária, ela está condicionada a três itens. Falou o som.
condicionado a 3 pontos importantes. E o primeiro está aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1. Nós falamos disso alguns dias atrás. Diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para que você tenha a esperança diária e semanal, e aplicando ela no dia a dia, você vai ter que se condicionar a isso aqui, ó. A esperança nossa, ela tem que estar condicionada ao tempo de Deus. Amém. Eu falei isso agora há pouco aqui com um vizinho, já que eu entrei no assunto, aproveito para falar, senão não acaba esquecendo. A esposa do seu Silvio ali, da barraca, né? Ela enfrentou um problema de câncer alguns meses atrás, e ela fez uma operação semana passada e tinha realmente tirado todo o problema. Ela estava 100%. Eu estava prestes a ir visitá-la quando ela viesse do hospital, né? Então o que acontece? Ontem, que você botou aquele bilhetinho, eu sabia que quando cheguei, cara, tô lendo lá aquele negocinho, e quando eu vi aqui, encontro aquele negócio lá, ele veio aqui avisar que a esposa dele faleceu ontem, né? Faleceu antes de ontem, domingo, foi domingo à noite, e foi enterrada ontem, a final da tarde. E aí eu tomei aquela pancada. Quando eu tomei aquela pancada, porque ela estava 100%. E eu falei com a Sandra quando eu cheguei em casa, quando eu vi na hora. Eu falei, olha, Alessandra deixou uma roupa aqui, eu vi agora. O último recado da Alessandra do papelzinho era justamente esse. E eu falei, tenho certeza que não foi o problema que tinha, porque o problema tinha sido zerado. Foi 100% de êxito a operação que ela fez. Mas foi outro problema. E agora sabe qual foi? Foi a pressão dela. Ela teve um AVC. E sabe o que acontece, que a gente estava conversando ali? A princípio, foi justamente por causa do lado emocional, e nem propriamente por causa da pressão que ela estava controlada. Aí eu estou querendo puxar isso aqui, aproveito para comunicar, né? Quem tem intimidade com ele, você quando passar ali, falar alguma coisa para ele, quem não conhecia o nosso dia que nós chegamos aqui, sempre ajuda, né? Nós o ajudamos, né? E aí vocês estavam passando, eu estou ali atrás da graça, só Alessandro que me viu, só Alessandro, deixando passar, eu estou lá atrás da graça, e a Patrícia passou e eu chamei ela. Eu estava ali conversando com ele, foi uma meia hora mais ou menos conversando com ele. Entendeu? Então eu estava trabalhando em cima desse lado, né? E ele tem uma cabeça boa, ele não é cristão, digo-se de passagem. Ele é cristão, que é melhor dizer, ele não é evangélico, né? E ele tem uma cabeça muito boa, muito positiva. E aí você vai entender que essas situações, principalmente de morte, se a pessoa não tiver uma cabeça boa, se ela não tiver conhecimento de esperança, acabou. Vai ficar completamente arrasado. Ele já tem uma visão até boa. E o interessante é que ela estava enferma, ficou curada 100% de um problema, mas veio outro. Se tinha que morrer, não tem jeito, vai morrer. Por quê? Se nós não entendermos isso, olha aqui, que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, você vai manter a sua esperança oscilante, justamente nesses problemas. Não só no problema de saúde, problema familiar, trabalho, área financeira, isso vai ter sempre na vida, sempre. Todos os dias você vai ter alguma coisa para resolver, um problema, não tem como. Eu avalio muitas coisas da vida, eu sou filósofo do negócio, eu avalio tudo. E eu já percebi que é o seguinte, você não consegue viver se você não tiver uma mente automaticamente baseada numa esperança ativa. Só que a nossa esperança, perceba, ela tem que estar em ligação com o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele automaticamente tem que estar bem claro na nossa mente. E aqui você tem, pelo menos quem acompanha, segue o sistema aqui, e aí aquela questão, eu falando com você, e você me ouvindo, é diferente de uma outra pessoa que não tem um contato direto. Nós trabalhamos aqui com eleição, com predestinação, com uma série de coisas que te dão um conforto espiritual. Mas isso somente não vai te dar um conforto mental. Para ter um conforto mental, a pessoa tem que entender. E automaticamente, quando nós entendemos o tempo de Deus, nós diminuímos aí 50% as tribulações que nós vamos ter. Porque você vai ter que passar o problema, não tem como fugir. Agora, se eu leio aqui que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, e logo no 2 fala que há tempo de nascer e tempo de morrer, e eu não tinha planejado nada disso, e a coisa veio junto, misturado, como diz por aí, você percebe que nós devemos compreender o tempo de Deus e aplicá-lo ao dia a dia. Se nós não fizermos isso, nós não temos esperança ativa. Porque como a esperança ela vem em cima da palavra de Deus, na hora da aflição, o que eu tenho que
fazer? Eu tenho que meditar justamente nisso. E caso, claro, ficou nesse probleminha aí, nessa tribulação, que a morte é uma tribulação, foi o que aconteceu também no ano passado, não foi? Com a irmã Ilza Batista Rocha, que era conhecida nossa, muito dos maiores aqui da maioria, e ela também teve problema sério de coração no ano de 2008 a 2009, teve que abrir o coração, para precisar que estava mais perto dela, abriu um negócio detalhado, dificílimo, fez lá o que tinha que fazer, fechou aquilo bonitinho. Quando chegou um ano depois, um ano e pouco depois, a mesmo problema de câncer, durou 4, 5 meses e faleceu. Então o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que não vai adiantar. Eu não vou conseguir impedir o dia da minha morte. E também não vou conseguir acelerá-lo, não. A gente fala, vai, mas se você for lá e suicidar, mas não é assim que a banda toca. Né? Para eu me suicidar, automaticamente o Espírito Santo ele tem que deixar, permitir. Todos os casos que você tem na Bíblia de suicídio, no caso de Saul, já diz automaticamente no livro de Crônicas que não foi Saul que se matou, foi Deus que matou a Saul. Ou seja, Saul quis morrer porque na verdade chegou a hora dele morrer. E tem outros casos também na Bíblia. Então, na verdade, você não consegue antecipar a morte, como você também não consegue fugir dela, se Deus foi determinado assim. O rei Acabe achou que podia fugir, se disfarçou, fingiu que era uma pessoa comum, mesmo assim a flecha encontrou o cara e ele morreu. Então o que acontece com a bendita esperança? A nossa esperança tem que estar ligada ao tempo de Deus. Amém. Se ela não estiver ligada ao tempo de Deus, você vai sofrer mais. Porque tem coisas que vai ter um período até aquilo ali acontecer. É o que nós falamos muito, até no seminário aqui também. Às vezes a pessoa tem uma promessa de Deus que vai se cumprir na vida dela, mas ela antecipa etapas. E etapas antecipadas automaticamente geram problemas na vida da pessoa. É como se a mulher tem que ter o filho aos 9 meses e ela tem uns 5 meses. É super prematuro. A tendência é morrer, vai abortar, vai ter um problema sério. Porque se Deus designou 9 meses de gestação, é porque são 9 meses de gestação. Se tem verão, inverno, outono, porque tem que ter os 4. Então, quando eu tento mudar isso, automaticamente eu estou mexendo no tempo de Deus e estarei frustrando a minha esperança. Esse é o problema hoje da igreja. Falo da igreja não aqui, do sistema. O problema é, todos querem fazer o seu tempo, já viu? O camarada quer fazer o tempo dele, ele quer ter a esperança do jeito que ele quer, ele determina o dia, ele é ensinado isso. Moral da história, ele fica atribulado. Porque olha só, vocês devem ter visto agora, tem 1 mês ou 2 meses atrás, um sujeito aí que encheu a cabeça de um monte de crente de uma esperança maluca. Porque ele falou que o mundo ia acabar, tem uns 2 meses, 3 meses atrás, o pastor americano lá, doidão. E quem colocou a esperança na palavra daquele doido, automaticamente dançou. E outro dia eu vi uma matéria, cada matéria doida que tem, tudo lá na América, ela só tem bagulho também, né? Sem contar aquele da serpente, cara, aquele eu não vou nem falar que você já fala, 3 vezes que ele já falou aqui isso aí. Outro dia estava mostrando um camarada que ele marcou insistentemente, também na América, várias vezes que Jesus ia voltar. Aí todo mundo de branco lá em cima do morro lá, com a mão para cima, e falhou. Aí ele desceu, fez os cálculos de novo. Passaram 2 meses, está todo mundo lá de novo olhando para o céu. E o pior é que tem gente que vai atrás disso aí. Mas por quê? Está colocando a esperança no homem. Como é que o homem vai designar as coisas de Deus, cara? Quer ir mais atrás? Eu nem crente era, eu era criança. Foi em 79, 78, o Jim Jones. O maluco levou um monte de gente lá para uma ilha, com um matagal lá, e todo mundo morreu, todo mundo se envenenou, foi uma doideira só. Aí eu te pergunto, não são crentes? Por que eles caem nesse negócio? Porque a alma deles está contaminada. E quando nós temos a alma contaminada, a nossa esperança nas coisas de Deus vão ser frustradas. Porque se eu não compreender o tempo de Deus, automaticamente eu não vou concordar com o que Deus faz. Você vê todo mundo falando assim, Deus tem que fazer agora, se ele não fizer agora, é a última oportunidade. Rasgo minha Bíblia, jogo fora e acabou. Ele é obrigado a fazer. Aí a pessoa vai botar Deus na parede, Deus não vai fazer, o que ele vai ficar? Frustrado. Por quê? Não aplicou o tempo de Deus no seu dia a dia. Está difícil? Aprendi uma coisa e aprendo. Está ruim? Prepare-se, porque vai piorar mais ainda. Isso eu aprendi, já aprendi, vou aprendendo a cada dia.
Tem gente que às vezes bate nas costas, calma. Falei, calma, não, prepara, pode piorar ainda. Mas que isso, não tem mensageiro da agonia? Não, tem que ser realista. Se o negócio está ruim, pode preparar, que ainda vai piorar mais ainda, vai até no teu limite. Porque Deus sabe o nosso limite. E Ele vai deixar que você chegue ao seu limite para você se conhecer. E você se conhecendo, você cresce espiritualmente. Mas o problema é esse. Se eu não tiver qualificado no tempo de Deus, as coisas acontecem e eu não vou crescer. Por quê? A minha cabeça não tem esperança. E quando tem esperança, está fora do tempo e do plano de Deus. Pergunta aí, você entendeu o que é o tempo de Deus? Tudo tem o seu tempo determinado. Aí eu já vi muita gente falar assim: vamos lá orar para aquele fulano lá, porque o espírito da morte está nele. Você já deve ter feito isso. Vamos lá com o fulano, o espírito da morte está nele. Vou chegar lá e vou mandar o espírito da morte embora. Aí você vai falar, peraí, se tem um espírito da morte e eu consigo mandar ele embora, então eu posso evitar que as pessoas morram. Eu posso evitar. Então eu determino aqui, não morre mais ninguém aqui. Vai ficar todo mundo para semente, ninguém vai morrer mais. Eu falo, determino que o espírito da morte vai pegar você, mas como? Se quem dá o fôlego e tira o fôlego é o Senhor. Impossível. Uma esperança totalmente frustrada. Mas olha só, usando a esperança no dia a dia, a esperança e o tempo de Deus. Agora não podia faltar. Mais uma, a esperança e o tempo de quem? Do homem. O tempo de Deus é um tempo do homem é outro. Vamos para Romanos 8:25. Romanos 8:25. Romanos 8:25. Porque o tempo de Deus, a gente não fala muito isso aqui, que no seminário o pessoal sabe, né? O tempo de Deus é chamado de Kairos. O tempo do homem é chamado de Cronos. Então, quando nós falamos que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, qual é esse tempo? O tempo de Deus, que é o tempo Kairos, o que ele determina. Agora tem outro tempo, que é o tempo do homem. É aquilo que acontece para mim e para você. Esse é o que nós chamamos de tempo de relógio, ou cronômetro. Qual é o problema? Se eu ando pelo tempo do relógio, pelo meu tempo, eu vou querer obrigar Deus a condicionar o meu tempo. E não vai ser. Eu é que tenho que me condicionar ao tempo dele. Mas Romanos capítulo 8, versículo 25, ó, aqui diz assim, ó. Vamos pegar mais para trás, quer ver? Vamos pegar o versículo 24, ó. Porque em esperança somos salvos. Ponto. Olha, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará, é aquela diferença que existe entre a esperança e a fé, lembra? Se eu não vejo, se eu não tenho promessa, se eu não tenho nada palpável, então não é esperança, é fé. Por isso que aqui Paulo ele coloca, olha, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como esperará. Então quer dizer, eu estou esperando acontecer, eu espero o ônibus passar, mas eu ainda não vi o ônibus, eu sei que ele vai passar. Se a esperança já chegou, então o fato é consumado. É por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, que o desejo demorado traz a tristeza, mas a esperança chegada, ou seja, aquilo que acontece, aí faz o teu espírito se alegrar. Você está duro, está sem esperança, o dinheiro apareceu na tua frente e tu alegrou, a grana chegou. Então não tem para onde. A esperança, ela vai te trazer o quê? Um vislumbre do que vai acontecer. Aí ele diz aqui no 25, ó, mas se esperamos o que não vemos, vírgula, com paciência ou esperamos. Por quê? A paciência, eu não sei se vai dar, são quatro semanas. Já foi uma, essa é a segunda, tem mais duas. Eu não sei se vai dar para falar profundamente da paciência. Mas a paciência, ela automaticamente entra em jogo quando a esperança está ativa. Quando eu tenho esperança em alguma coisa, eu tenho paciência, só que acaba, percebe? Você recebeu uma notícia boa hoje, ligaram para você e falaram uma coisa boa, aí você fica alegre naquela esperança. Só que se você tivesse uma notícia negativa, você já ficaria o contrário. Isso acontece muito com você e você nem percebe. Quer ver como é que você vai identificar?
Aconteceu alguma coisa com você em determinado momento. Aí tu vai para casa. Você está perturbado por dentro. Você não sabe ainda por quê. Mas é porque durante todas as falas que foram dirigidas a você, alguma coisa te incomodou. Ou você não resolveu, ou não entendeu, ou não te agradou. E aquilo vai ficar remoendo em você. Até a hora que, se você for uma pessoa normal, você vai parar, vai começar a avaliar e vai lembrar: já sei, fulano falou isso para mim. Foi isso que tirou a minha esperança. Enquanto não arrancar aquele bagulho de dentro de você, tu vai ficar sem esperança. Porque o diabo ele faz isso. Ele joga uma seta, essa seta entra no sujeito. Aí fica, e você às vezes nem percebe o que foi que aconteceu. Você sabe que tem alguma coisa errada. Agora o oposto, qual é o oposto? Se você receber uma série de notícias boas, coisas boas, aí a tua alma automaticamente está alegre. Então, por mais que você queira ficar triste, você não vai ficar. Mas o problema é que a maioria das vezes, o pior prevalece. Você tem com certeza mais notícias ruins do que notícias boas. Você liga a televisão, notícia ruim. Você liga o rádio, notícia ruim. Você anda na rua, notícia ruim. Aí de vez em quando vem uma boa. Então qual é a dificuldade? Eu tenho que manter a minha esperança no meu tempo ativa. E como é que eu mantenho? Com a minha paciência. Porque quando a esperança vem, é o que ele fala aqui, ó, mais se esperamos do que não vemos, com paciência o esperamos. Como é que funciona o negócio? Se você tem uma promessa de Deus, aquilo ali vai te alegrar agora. Mas vai passar hoje, vai passar amanhã de manhã. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a murchar. É igual o balão que o camarada compra, aquele balãozinho de gás hélio, né? Ele vai muito, ele tá gordinho, tá fofinho. Com o passar do dia, o gás vai acabando, o balão começa a murchar. E a esperança foi embora. É assim que acontece. O que o camarada tem que fazer? Se for uma criança, vai ter que ir lá e comprar outro balão daquele ali. Eu lembro bem que quando eu era criança, domingo meu pai me levava na missa naquela igreja da Matriz. Aí mas eu já ia com o interesse do balão que tinha na saída. Aí comprava aquele balãozinho. Aí ia eu com aquele balãozinho, um barbante na mão. Chegava em casa, eu amarrava aquele barbante numa linha e soltava aquele balão e ia lá em cima. Só que de vez em quando aí eu puxava o balão, daqui a pouco o balão ia. Aí eu tinha que esperar até o outro domingo para ter outro balão. Então, enquanto não chegava o outro domingo, o que acontecia? Eu ficava desanimado na questão do balão. Mas eu sabia que no domingo seguinte eu ia ganhar outro balão. Moral da história: entre um domingo e outro, entre um balão e outro, o que funcionava para manter a minha cabeça ativa? A minha paciência. Mas por que eu tinha paciência? Porque eu sabia que o meu pai ia comprar o balão. Agora um detalhe: o meu pai morreu, o meu pai era de carne e osso, e Deus não morre e ele vive para sempre. Se eu confiava no meu pai, que comprava um balão, o balão puxava, mas eu sabia que no outro domingo ia ganhar outro balão, poxa, não é possível que você consiga ficar para baixo com tanta promessa de Deus, cara. Esse é o problema, essa é a demanda. Eu não consigo compreender como é que a pessoa não consegue manter a esperança ativa com tantas promessas dentro da Bíblia. E é um índice muito grande. O índice é muito grande. Você vê uma quantidade de cristãos excessivamente desesperados, angustiados, fazendo besteira, tomando pé, metendo o pé pela mão. Peraí que eu já vou fazer. Aí fecha o negócio antes da hora, entra em furada, casa antes do tempo, faz uma confusão. Por quê? Tem uma esperança no seu tempo. O meu balão era certo todo domingo. E eu tinha esperança que meu pai de carne e osso, que já morreu, ia comprar o bendito do balão. E os crentes que têm o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vem na igreja, levanta a mão para o céu. Primeira crise que dá, acabou fulano tal. Acabou, ciclano. Cadê a tua esperança? Perguntei, irmão, cadê a tua esperança? Pergunta para ele. Meu Deus do céu, como você consegue perder a esperança com tantas promessas dentro da Bíblia Sagrada? Aí eu te falo qual é o problema. O problema é que hoje em dia a teologia que é ensinada, a teologia que é pregada, não é uma teologia que te leva a essa confiança. Para você entender o tempo de Deus, entender o tempo do homem, não. É a teologia da prosperidade
prosperidade, é a teologia do imediatismo e a teologia de que se não aconteceu agora, você tem ou que trocar de igreja, ou rasgar a Bíblia, ou mudar de Deus. Não é isso? É isso. Mas por que isso acontece? Os crentes não querem aprender com Deus, não querem fazer o certo, não querem fazer o correto. Paulo diz mais, olha aqui no 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem gente que fala muito dessa questão do orar em Espírito. Outro dia veio esse assunto, eu não lembro quando foi e onde foi. Olha só, se o cara ora em Espírito, está orando em mistério, porque na verdade o Espírito é uma oração diferente da oração que sai na boca, que é produzida pela alma. Porque aqui está dizendo que o Espírito intercede por nós. Aqui no 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então existe uma intercessão para mim e para você. 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Vou parar aqui que eu vou entrar em outro assunto, que é eleição, predestinação. Mas o negócio é o seguinte: você não foi chamado por Deus? Você não é de Deus? A Bíblia garante, não foi eu que escrevi, está aqui, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não ama a Deus? Eu amo também. Se eu tenho, para dizer, a minha cabeça, a minha alma como esperança verdadeira, eu não vou me abalar, porque eu sei que tudo o que está acontecendo, entendendo eu ou não, irá contribuir para o meu benefício. Não sei, eu estou falando para você. Eu sou estudante da vida, eu sou filósofo da vida. Eu aprendo a cada dia como viver nesse planeta. E uma das coisas que eu aprendo a cada dia é essa: não pode olhar para a aparência, não pode olhar para a circunstância. Se você olhar para a aparência e para a circunstância, tu dança. Você tem que olhar para Deus, que te garante que tudo vai contribuir para o seu benefício. Amém. Mas o fulano de tal negócio deu errado. Problema, deixa para lá. Outro dia eu estava conversando com o Francisco, eu não sei mais quem foi, se foi o Francisco Rocha, um desses caras aí, eu estava conversando aqui, a respeito desses caloteiros que eu tenho na minha lista. São muitos, são poucos não. Tem uns que devem de 500 para cima. Não é pouquinho não. Mas sabe o que acontece? Eu estava assim, meu Deus do céu, eu falei, o que eu vou fazer com esses caras? Mas sabe o que acontece? Aí veio a inspiração na cabeça. O Rocha falou assim: não pode fazer isso não, tem que deixar eles pagar. Eu falei: não, eu simplesmente não quero mais o dinheiro deles. Não quero. Porque, sinceramente, vai servir para quê? Eu não quero. Se vier me pagar, eu vou deixar para lá. Eu falo assim: não, vai e paga para alguém, acerta com Deus para lá. Porque simplesmente você chega a um determinado momento, você vai entender que o homem, ele automaticamente é falho, cara. E aí, quando você entra nessa questão da esperança, quando você mantém a esperança no homem, no ser humano, tu dança. Por isso que diz: maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Só que a grande diferença é o seguinte: você conseguir realizar todas as coisas automaticamente, mas sem colocar a raiva no ser humano. Esse é o problema. Porque o camarada aprontou contigo, te deve uma grana, já podia ter vindo, podia, com certeza podia. Um deles aí se diz, entre aspas, até pastores, né? Mas deixa eu falar meu papo aqui agora. Aí se o camarada fez isso, o que tu vai fazer? Qual é o truque do capeta? Ele quer jogar você para você ficar mal, tu bota a raiva no cidadão e já começa a esfraguejar o cidadão. Ô fulano de tal, seu infeliz dos infernos, tu me deve. Não é? Aí é beleza, porque você vai entrar nisso, é o truque do capeta. Mas quando você consegue entender isso aqui, todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou entender: peraí, se Deus deixou, é porque tinha que acontecer. Olha, 75% ou mais dos cristãos vão falar para você que não deve fazer isso. Vão falar para você: não, isso é o demônio, é o diabo. Você vai lá agora e arruma um banzé. Eu tive que segurar um, e vocês conhecem esse um, porque ele falou assim: pastor, não tem mais jeito não, vou bater lá na casa dele, dia tal. Falei: cara, deixa esse bagulho para lá. E ele esperou um tempo, e aconteceu. O dito cujo foi lá e pagou o que devia para ele. Você não vê? E ainda falou que ele ia pagar ainda. Fala para o pastor que eu vou lá qualquer dia pagar. Isso aí já tem mais de 7 meses para 8. Foi no final do ano passado, mas ele pagou. Mas mais um pouco,
esse irmão que eu estou falando ia arrumar confusão, ia arrumar briga lá. E ele não foi, e o cara veio e pagou a ele. Aí eu podia falar assim, poxa Deus, que raio é esse? Que infeliz é esse? Foi lá, pagou o cara e não pagou a mim? Não. Se ele pagou a ele, é porque Deus determinou que tinha que pagar ele. Quer ver um cara que entendia muito bem isso? Davi. Davi, quando fugia de Jerusalém na rebelião de Absalão, todos o perseguiam, todos o xingavam, muitos jogavam pedra nele. E os homens de guerra falavam, vamos matar. Ele falou, não faz nada. Se isso está acontecendo comigo, é porque Deus determinou que tem que acontecer. Se o Senhor quiser, Ele me faz retornar e eu voltarei a ser rei de Israel. Olha a compreensão da mente que esse cara tinha. Hoje não. Se você vai pegar, você vai tentar ir até ele e fazer justiça com as suas próprias mãos. Vai acontecer o quê? Você vai dançar. Então, a grande verdade é, manter a esperança no tempo de Deus é um problema. Mas manter a esperança no teu tempo também é outro. Eu cansei de fazer isso, você já deve ter feito também. Há muito tempo atrás, quando eu orava, eu estabelecia o quê? Eu estabelecia datas. Ó, até dia tal eu quero isso. Até dia tal. Se eu vou dar 3 meses. Durante esses 3 meses eu quero um sinal em cima disso. E eu vou te falar a verdade. Às vezes, ele até fez alguma coisa, quando eu era imaturo. Aí quando o negócio foi acelerando, eu comecei a determinar sinal, ele me deu sinal droga nenhuma. Não me dava mais sinal nenhum, mas eu falei, deu sinal. E Deus falou assim, vou te dar sinal nenhum, já tem maturidade o suficiente para compreender. É isso que nós devemos entender. A nossa caminhada cristã, ela nos vai levando a uma maturidade. Se eu não amadurecer com a caminhada cristã, eu sempre vou ficar no CA, eu sempre vou ficar no ABC. E as coisas vão acontecer sempre de novo, e sempre de novo eu vou sofrer naquela situação. Agora se vem a minha situação e você cresceu, vou dormir. Eu não sei como, mas esse problema será resolvido. Por quê? Você sabe que a tua esperança está em cima de Deus e que no tempo de Deus vai acontecer, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Não tem o tempo de Deus? Existe. Existe o teu tempo? Existe também. Mas o teu tempo não vai ser superior ao tempo de Deus. Os dois têm que andar lado a lado. Fala, irmão, existe o tempo de Deus e o teu tempo também. Vamos lá, não acabou não, falta um só, hein? E a gente vai orar de novo. Abra aí Romanos 12:12, pertinho. Romanos 12:12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12:12. Olha, usando a esperança no dia a dia, né? Esperança no tempo de Deus, esperança no meu tempo. Agora sim, o problema é manter a esperança no meio das aflições. A aflição é um problema. Ó, Romanos 12:12. O que diz aí? Ó? Alegrai-vos na esperança. Ó, quem não tem esperança não se alegra. Vírgula. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Olha como é que é feito o cascado. Se o elemento não tem esperança, ele não é paciente na tribulação. E quem não é paciente na tribulação, orar, meu irmão, nunca. Ele não vai orar nunca. Sabe por quê? Quando o bicho pegar, ele vai ficar igual pipoca na panela. Vai de um lado para o outro, bate a cabeça aqui, entra para lá. Quando ele tinha que simplesmente parar e falar assim, peraí, deixa o temporal passar. Se você estivesse dirigindo, ou se você estiver preso no trânsito, baixou aquela chuva de verão, parou tudo, vai fazer o quê? Vai matar o motorista? O cobrador? Vai bater nas pessoas? Não adianta, meu irmão. Vai andar por cima dos ônibus? Não adianta. Você vai ter que parar, vai ter que esperar tudo passar. Não é verdade? É a mesma coisa quando tem as aflições. Aflições são tribulação, provação, correção e tentação. São 4. Seja qualquer uma delas, quando você estiver sofrendo no meio da aflição, não adianta ficar igual pipoca na panela, não vai adiantar. E vai no fulano, e vai no ciclano, e liga para Beltrano, e xinga, e não sei o que, e bate na porta, e bate a porta do armário, chuta. Não vai adiantar, não vai, estou falando. Vai dar vontade de fazer isso tudo? Pode dar. Senta, sossega o faixa e espera a ventania passar. Não vai adiantar. Porque automaticamente você estará comprovando que você não tem esperança
E se você não tem esperança, você já perdeu o controle de tudo. E tem uma coisa que eu tenho falado aqui algumas vezes, falo de novo: nervoso, não tome decisões, porque nervoso tu vai fazer besteira. Espera passar e no outro dia, porque na hora você está, e na hora tem um agente demoníaco. Ele está assim, ó. Por isso que ele é príncipe das potestades do ar, está na atmosfera. E ele está sempre buscando uma cabeça sem esperança para apertar o corpo do cara. Então, na verdade, tu pode ver, ele vem, a pessoa já está irritada, está com problema, ele vem e fica suprimindo a cabeça do camarada. Para o cara ficar mais nervoso ainda e fazer besteira. Aí o camarada nervoso, eu vou mesmo, e não sei mais o quê. E eu vou sair daqui agora e vou bater na casa dele. Quando eu chegar lá na minha vizinhança, aí eu vou botar o pau para quebrar. Aí é assim. E se ele chegar e não tiver um ensinamento doidão, aí lascou tudo. Esses caras que pegam o texto de Sansão, Sansão pegou a queixada e quebrou no céu. Deus está falando comigo. Que tem um problema sério, tem um problema sério no nosso meio. Sabe o que é? É distorção de compreensão da Bíblia. O pregador, às vezes, estou falando de mim e de nós aqui do carro, fala uma coisa e a pessoa entende completamente diferente. O que eu já vi disso acontecendo, a pessoa interpreta completamente diferente. E Deus está mandando eu fazer. Deus está mandando fazer o quê, cara? Já vi gente sair da igreja para quebrar pau com pessoa porque a pregação falava que ele tinha que fazer como fulano e ciclano. Aí você vai ter que entender: a luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades. Olha o truque do capeta aqui. Aqui diz: alegrai-vos na esperança. Se eu recebi uma palavra, eu tenho a minha alma com esperança. Quem tem esperança automaticamente faz o quê? É paciente ou tem paciência na tribulação. E automaticamente se alimenta. Em vez de entrar na casa do vizinho e brigar com ele, ele vai perseverar na oração. Porque a oração é a arma que o cristão tem para vencer todas as armadilhas que o diabo se levantou contra ele, cara. Mas como é que isso acontece? Quando eu tenho esperança aqui, eu tenho esperança na minha cabeça, entendo o tempo de Deus, entendo o meu tempo aqui também do relógio, e automaticamente quando eu enfrentar as aflições da vida, que Jesus disse que nós teremos, né? No mundo tereis aflições. Quando você enfrentar as aflições, você vai saber ter paciência. E esse é o grande problema nosso, o grande problema. Veja, nós não viveremos o tempo todo no flosor, na maravilha. Não, isso é ilusão, não tem como. Pelo contrário, é batalha em cima de batalha. Saiu de um problema, vai surgir outro. Pega o Israel antigo. Como é que era Israel antigo? Israel antigo era o seguinte: tinha o exército de Israel. Israel ia para a peleja. Tinha que confiar em quem? Em Deus. Eles mesmos não podiam fazer nada. Mas qual era a rotina de Israel? Qual era a rotina de Davi? Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Não foi o unificador de Israel? Não fez tantas conquistas? Mas para ele conquistar muito, o que ele teve que fazer? Ele teve que lutar. Todas as vezes que Israel vencia, Davi estava à frente. Uma vitória. Mas sabe qual era a rotina? O camarada saía e entrava. Saía e, quer dizer, ele ia para a guerra, voltava. Mas sabe como é que eles voltavam? Pensa que eles voltavam todos lisinhos, cheirosos? Não. Voltavam arranhados, voltavam machucados, voltavam para se recuperar das feridas da peleja. Aí eles saravam e iam novamente. O que isso significa para mim e para você? Que nós não vamos entender que nós vamos lutar uma vez só e acabou. Não. A luta é constante. Eu vou para a peleja, volto para meus arranhões, saro, vou para mais outro. Qual é a rotina desse guerreiro do Antigo Testamento? Era ir para a guerra, voltar. Vencia. Mas quando eles venciam, eles traziam as marcas. Paulo fala parecido. Lá em Gálatas, ele fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque as nossas marcas são as marcas das pelejas que travamos em Cristo Jesus. Mas eu não estou entendendo. Não está entendendo? Se você não for, você vai ser ferido na guerra e vai morrer. Agora, se você for uma pessoa de esperança ativa, os maiores salmos de Davi, aonde que Davi fez? Quando estava no meio da tribulação. Os maiores salmos de Davi estava cercado, o inimigo pegando Davi, e Davi fazia louvores ao Senhor. Por quê? O inimigo estava em volta dele. A mesma coisa é com
Se a minha alma está com esperança, se eu tenho o tempo de Deus, se eu tenho o tempo do homem, no meio da peleja, da dificuldade, eu vou parar e falar: olha, está difícil, está realmente muito difícil, mas a vitória é certa em nome de Jesus. É diferente, cara, é diferente. E quando você começa a fazer isso, você vai ver, lá na frente, você vai ensinar para os outros, porque você vive aquilo ali que você está falando. Você vai falar assim: não, pode ficar, mas o que é isso? Rapaz, eu estou te falando, como eu te falei, está ruim? Vai piorar. Mas vai piorar sabendo que Deus está no controle do negócio todo. Aí o camarada vai entender assim: poxa, então quer dizer que vai acontecer? Vai, tudo vai dar certo, porque Deus está no controle de tudo. Mas qual é a receita? Esperança. Esperança, compreendendo que existe o tempo do Todo-Poderoso, o tempo do homem, mas que no meio das aflições você vai ter que usar isso aí. Se não usar, babau, né, para repetir, vai ficar sem esperança, sem paciência, e quem não tem nenhum dos dois, já era. Vai viver constantemente tomando ferrada, prejuízo e tomando também, como a gente fala, bola nas costas, porque o diabo lança a bola sempre nas costas do lateral do cara. Ih, gol, gol, 3-0 inimigo, 4-0 inimigos. Como é que vai virar esse placar? Só Deus vai virar esse placar. Só Deus. Deus é o único que deixa o povo do cativeiro e faz voltar do cativeiro. Faz morrer e faz tornar a